Estamos de volta, pessoal, e agora nós vamos falar, vamos continuar um assunto extremamente importante, do Poder Legislativo, e vamos tratar agora sobre comissões, com o objetivo de a gente facilitar, de facilitar o trabalho das casas legislativas. O que a Constituição ela prevê? Ela prevê que algumas atribuições possam ser realizadas pelas comissões parlamentares, Então, assim, é uma facilidade dada ao Poder Legislativo, ou seja, às casas legislativas, para algumas atribuições. Quais são elas? Quais atribuições são disponibilizadas aí às comissões, Lá no artigo 58, nós temos que às comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe o quê? Cabe discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento, a competência do plenário, salvo se houver recurso de 1/10 dos membros da Casa. Cabe também realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil, convocar ministros de Estado para prestar informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições, receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas, solicitar também depoimento de qualquer autoridade ou cidadão, e apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento e sobre eles emitir o quê? Um parecer. Essas constituições elas são criadas por cada casa separadamente, ou até mesmo pelo Congresso Nacional, na forma do seu regimento interno correspondente, ok? Quando são constituídas no âmbito de cada casa, elas são compostas por quem? Por deputados ou senadores, óbvio, No Congresso Nacional pode haver o quê? Comissões mistas, compostas tanto por deputados quanto por senadores. É o caso da comissão mista que aprecia o quê? As medidas provisórias, O plenário, o órgão de deliberação máxima das casas legislativas, é formado por todos os parlamentares que fazem parte desta, Na constituição de cada comissão é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da respectiva casa, ok? As comissões, gente, ela pode ser dividida em duas, as permanentes ou as temporárias. As comissões permanentes, elas têm caráter o quê? Técnico, legislativo ou especializado. Por quê? Elas apreciam as proposições submetidas a seu exame e exercendo a fiscalização dos atos do poder público, No âmbito do quê? No âmbito dos respectivos campos de atuação. Essas comissões, elas integram a própria estrutura da Casa Legislativa, de que fazem parte, tendo ainda suas competências definidas pelo regimento interno respectivo. Já as comissões temporárias, elas são criadas para quê? Para apreciar determinada matéria, elas se extinguem-se com o término da legislatura, quando realizam o quê? Seu objetivo ou quando expira o prazo de sua duração, Uma importante comissão temporária é que está lá prevista no artigo 58, parágrafo 4º, que diz o quê? Que durante o recesso haverá uma comissão representativa do Congresso Nacional, que é eleita por suas casas, na última sessão ordinária do período legislativo, com atribuições definidas no regimento comum, cuja composição reproduzirá o quê? Quanto possível, a proporcionalidade da representação partidária, E vale lembrar que a sessão legislativa ordinária, ela é composta por 2 períodos. Quais são eles? 2 de fevereiro a 17 de julho e 1º de agosto a 22 de dezembro, certo? Nós iniciaremos agora os estudos ainda sobre comissões, falando agora sobre as comissões parlamentares de inquérito, que são as famosas o quê? CPIs, E esse assunto é muito importante porque cai muito em concurso, Exatamente assim, nesse concurso do Senado eu acredito que vai ter questões sobre CPI. O artigo 58 da Constituição, ela determina que as comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprio das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante o quê? Mediante requerimento de 1/3 dos seus membros, para apuração de fato determinado e prazo certo, sendo ainda suas conclusões, se for o caso,
encaminhadas ao Ministério Público. Para quê? Para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Assim, gente, para a criação de uma comissão parlamentar de inquérito, são necessários 3 requisitos. Quais são esses requisitos? Anotem aí. Requerimento de 1/3 dos membros da Casa Legislativa, indicação de fato determinado a ser investigado, indicação de fato determinado a ser investigado e, por último, a fixação de prazo certo para o fim dos trabalhos. Né? Então, essas são, na verdade, os 3 requisitos importantíssimos, né, para iniciação aí de uma comissão parlamentar de inquérito. Né? A gente sabe também que é importante destacar que a comissão parlamentar de inquérito ela pode investigar mais de um fato, desde que todos os fatos investigados sejam determinados. Além disso, admite-se a prorrogação do prazo da comissão, desde que dentro do quê? Da mesma legislatura. Ok? Outro ponto importante é que o Supremo Tribunal Federal ele entende que, cumpridos os requisitos para a criação da comissão parlamentar de inquérito, esta se dá no ato mesmo da apresentação do requerimento ao presidente da Casa Legislativa, independente de deliberação plenária. Além disso, gente, é importante destacar que o entendimento da Corte de que o modelo de criação e instalação de CPIs deve ser compulsoriamente observado pelas Assembleias Legislativas do Estado. O Supremo Tribunal Federal ele entende também que não há violação constitucional à norma regimental que estabeleça limites para a criação simultânea de CPIs. Então, eu posso criar mais de uma CPI simultânea. Já os poderes da CPI de investigação são limitados, porque eles não alcançam todas as matérias de competência do PJ, ou seja, do Poder Judiciário. Assim, as comissões parlamentares de inquérito elas não podem determinar o quê? Interceptação telefônica ou declarar a indisponibilidade dos bens do investigado, por exemplo. O poder dessas comissões, gente, também não alcança os atos de natureza do quê? Jurisdicional, ou seja, decisões judiciais, sob pena de ferir o quê? A separação dos poderes. Desculpa. Além disso, os poderes das comissões parlamentares de inquérito, criadas pelas casas do Congresso Nacional, não alcançam fatos ligados estritamente à competência dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Entretanto, as comissões parlamentares de inquérito podem investigar fatos relacionados a integrantes da população indígena, desde que, segundo o Supremo Tribunal Federal, o índio seja ouvido dentro da área indígena, em dia e horas previamente acordados com a comunidade, com a presença de um representante do FUNAI, né, que é a Fundação Nacional do Índio. Os depoentes devem ter seus direitos constitucionais respeitados pela CPI, ou seja, direito ao silêncio, direito ao sigilo profissional, direito de assistência por advogado, indenização por danos morais e à imagem. Né? Entretanto, uma vez que os trabalhos da CPI têm caráter meramente inquisitório, ou seja, de reunião de provas para futura acusação a cargo do Ministério Público, não se assegura ao depoente o direito ao contraditório na fase de investigação parlamentar. Ok? É importante que a gente fale agora um pouquinho sobre o que pode e o que não pode na CPI. Tá certo? É muito importante a gente falar isso agora. Porque nas questões de prova, gente, que meramente vão cair, é sobre isso. O que a CPI pode ou não fazer? Né? Então, isso, gente, é o que nós vamos discutir agora. Porque esse assunto é o que mais cai na prova. Tá? Então, olha só. O que nós temos aqui? As CPIs, ou seja, as comissões parlamentares de inquérito, elas podem convocar particulares e autoridades públicas para depor na condição de quê? De testemunhas ou como investigados. Podem utilizar da polícia judiciária para conduzir testemunhas, o que não vale para o investigado em respeito à não autoincriminação. Podem determinar diligências, as perícias dos exames que entenderem necessários, bem como requisitar informações e buscar todos os meios de prova legalmente admitidos. Podem determinar a quebra do sigilo fiscal, bancário e telefônico dos investigados. Então, isso pode. Né? Eu posso quebrar o sigilo fiscal, bancário e telefônico. Porém, a gente vai ver daqui a pouco, eu posso pegar o quê? Pegar a lista de telefones que ligou.
Eu só não posso o quê? Escutar, ouvir, né? As CPIs, elas não podem determinar qualquer espécie de prisão, exceto em flagrante. Não podem determinar medidas cautelares de ordem penal ou civil. Não podem determinar busca e apreensão domiciliar de documentos. Não podem anular os atos do Poder Executivo. Não podem quebrar o sigilo judicial. Não podem autorizar a interceptação telefônica no sentido de escuta. E não podem conferir publicidade indevida de dados sigilosos obtidos em função de suas investigações. Por fim, é importante destacar que a atuação das CPIs ela vai se submeter ao controle do Poder Judiciário, né? Devido ao princípio do quê? Da inafastabilidade de quê? De jurisdição, né? Então, isso, a CPI, nós vamos ter um momento, daqui a pouco, né, numa outra aula, onde nós vamos ficar a aula inteira falando só de CPI, num modelo mais didático, né? Até para facilitar a nossa vida, o entendimento de vocês, tá? Passamos agora para um outro tema. O tema que nós vamos discutir, gente, agora, é sobre o quê? Sobre as reuniões, né? Sobre os momentos aí, as convocações extraordinárias, né? É um tema importantíssimo, né? Essas convocações extraordinárias, quando que elas vão acontecer, né? Então nós temos o seguinte: a convocação extraordinária do Congresso Nacional, ela será feita pelo presidente do Senado Federal, em caso de quê? De decretação de estado de defesa, né? Ou de intervenção federal, de pedido de autorização para decretação de estado de sítio e para o compromisso e a posse do presidente e do vice-presidente da República. Além disso, além de ser convocada pelo presidente do Senado, pode ser convocada pelo presidente da República, pelos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, ou a requerimento da maioria dos membros de ambas as casas, em caso de urgência ou interesse público relevante, em todas as hipóteses desse inciso, com aprovação da maioria absoluta de cada uma das casas do Congresso Nacional, né? Somente a convocação que é feita pelo presidente do Senado independe da aprovação da maioria absoluta de uma das casas do Congresso, né? Na sessão legislativa extraordinária, o Congresso Nacional ele apenas deliberará sobre a matéria para a qual foi convocado e sobre medidas provisórias em vigor na data da convocação. Além disso, não há pagamento de parcela indenizatória em razão da convocação extraordinária. Ou seja, não vai receber nada mediante isso. Ok? Então nós vamos interromper essa aula neste momento. Na próxima aula, nós falaremos sobre o quê? Sobre as atribuições do Congresso Nacional. As competências do Congresso Nacional. Tá? Então nós vamos picar as aulas e vamos falar sobre atribuições do Congresso, atribuições da Câmara e atribuições do Senado. Ok? Bons estudos. Beijão. Tchau, tchau.